Oi, gente. Quando a Josi pediu para eu gravar esse vídeo, eu fiquei muito feliz, porque eu nem tô restaurada ainda fisicamente, mas eu vi uma oportunidade de já começar a dar algum fruto, né? Então, eu orei ao Senhor, esse é o primeiro vídeo que eu gravo, e eu espero que Ele me use. Eu vou primeiro me apresentar, então. Meu nome é Ana Maria, eu tenho 43 anos, e eu, com 41 anos, recebi um diagnóstico de leucemia mieloide aguda, que paralisou a minha vida completamente. E eu fiz o tratamento e não resolveu. E aí acabei de fazer um transplante de medula óssea. Eu estou em recuperação ainda, em casa. Graças a Deus deu tudo certo. Então, é isso, né? Agora eu estou com 43 anos. Eu vou falar para vocês um pouquinho como é que era a minha vida, porque para vocês saberem, né, da minha história. Com 15 anos, o Senhor me chamou e eu me converti a Jesus com 15 anos, aceitei Ele como meu único Senhor e Salvador. E dos 15 anos aos 19 anos, eu estive na presença de Deus na igreja, obedecendo ao Senhor, amando ao Senhor, fazendo a obra dele. Só que, depois dos 19 anos, eu comecei a fazer as minhas próprias escolhas. Eu me afastei da igreja e às vezes eu ia, mas sem compromisso, entendeu? Eu sempre orava, eu continuava amando Jesus no meu coração, mas eu comecei a fazer todas as escolhas da minha vida. Eu escolhia. Eu nunca dobrei o joelho para perguntar para o Senhor nada do que eu ia fazer. A faculdade, o namoro, nada. Tudo eu decidia sozinha. Eu não confiava no Senhor. Eu achava que se eu pedisse a Deus para me dar um namorado, um marido, Ele ia me dar algum homem que eu não gostasse. Enfim, nisso e em todas as outras coisas. Então eu vivi dos 20 anos até os 41 anos. Eu fiz todas as minhas escolhas, né, na vida. E com 41 anos eu fui batizada no Espírito Santo, nas águas, novinha. E bom, com 41 anos, eu estava com a minha vida completamente destruída, né? Tudo que eu tinha feito, todas as áreas da minha vida estavam assim. Eu tenho um filho de 20 anos, ele não falava comigo, há uns 3 anos já. Estava morando na casa dos meus pais. Eu casei 3 vezes e todos os meus casamentos deram errado. Eu fiz 2 faculdades de psicologia e de direito, mas eu não tinha sucesso nas minhas profissões, não conseguia me sustentar, meu pai tinha que me ajudar. E eu tinha vontade de morrer. Mesmo conhecendo Jesus, eu tinha vontade de morrer. Eu tinha um vazio no meu coração, eu tinha depressão. Eu acordava de manhã e falava: ai, Senhor, mais um dia. Então, nessa época, assim, um ano antes, né, do meu diagnóstico, com 41 anos, com 40 anos mais ou menos, eu vi que a minha vida estava destruída. Na verdade, assim, nesse período que eu fiquei distante do Senhor, né, indo e vindo, indo em várias igrejas, indo no culto, eu estava sempre perto, presente, mas eu andava longe do Senhor, porque eu andava longe da vontade dele, né? E eu recebia muitas promessas de que eu seria uma pregadora do evangelho, uma missionária, que Deus ia usar muito a minha vida, muitas vezes, muitas promessas. E eu não tinha, com 40 anos, eu percebi que nada aconteceu, né? Porque eu vivi uma vida, assim, eu conheci Josi aqui em Caraí, né? E eu era tipo uma Barbie, né? Infelizmente, o príncipe desse mundo, ele afeta muito hoje a tecnologia, a mídia, e eles impõem muitas regras pra gente, nós mulheres, e homens também, né, claro, mas as mulheres sofrem muito porque tem que ser magra,
tem que ter um cabelo liso, tem que estar perfeita, tem que ter uma beleza, não pode ter uma mancha na pele, entendeu? Tipo, aquele padrão, sabe, de exigência, sempre exigindo do nosso exterior, da nossa aparência externa, mas ninguém se preocupa com o nosso interior, né? E eu era uma Barbie, literalmente. Depois eu mostro uma foto para vocês, se eu gravar outros vídeos. E aí, assim, eu vivia com essa questão, esse desespero, me exigindo ter unha, aquela unha de acrégel, era cílio postiço, era cabelão louríssimo, assim, quando que tem que retocar, e eu usava mega hair, cabelo até a cintura, liso, progressiva, e silicone, e eu malhava, eu era toda bombada, sabe? Eu tinha um corpo perfeito, e essa era a minha preocupação, eu me escondia atrás disso. Mas eu era, assim, um personagem, entendeu? Eu por dentro de mim, eu queria morrer. As pessoas olhavam pra mim e achavam que eu era feliz, porque eu era bonita, porque eu podia ficar com o homem que eu quisesse, e porque eu tinha dinheiro, morava em Caraí e nada me faltava, entendeu? Só que ninguém sabia o caos que estava acontecendo dentro de mim, entendeu? E eu comecei, naquele ano, 40 anos, eu comecei a clamar ao Senhor. E eu estava me sentindo morta por dentro. O meu coração estava frio. Eu já não sentia mais nada. Eu não chorava nem de alegria nem de tristeza, sabe? Eu fui me tornando uma pedra. Porque quando você vai vivendo no pecado, você vai se tornando insensível à palavra de Deus e à presença dele. E assim eu estava, né? Longe de Deus, no mundo. E eu comecei a clamar ao Senhor e orei muito durante um ano inteiro. Eu li uns livros, né, que ensinavam a declarar a palavra e fazer propósitos. Então eu comecei a tentar chamar a atenção de Deus. E eu passei 6 meses, com 41 anos, eu passei 6 meses clamando ao Senhor que Ele mudasse a minha vida, que eu não tinha mais interesse nessa vida, porque o mundo não me interessava mais, eu já tinha feito tudo que eu queria, que já tinha ficado com quem eu queria, já tinha ido a vários lugares, já tinha me divertido, entendeu? Não tinha mais nada assim que eu quisesse fazer, e eu não queria mais ficar aqui, mas eu falei, Senhor, mas o teu propósito na minha vida que eu nunca descobri, eu quero cumprir esse propósito, eu preciso. Senhor, me leva para o centro da tua vontade, conserta a minha vida. Eu quero ver meu filho ser meu amigo de novo, eu quero ver ele feliz, eu quero que ele se converta, porque eu acabei não educando meu filho nos caminhos do Senhor, eu tive filho com 21 anos, já estava distante da igreja, entendeu? E eu falei assim, eu queria viver o que o Senhor planejou para mim, eu queria ser um motivo de honra para o Senhor, eu queria te agradar. E eu orei muito incessantemente isso, declarando a palavra. Eu acordava às 5 horas da manhã, orava, eu cantava, mesmo sem sentir nada, eu orava, eu cantava, eu declarava a palavra. Eu separei vários versículos que falavam sobre propósito, sobre vida, tudo. E eu fiquei declarando isso. E com 6 meses eu comecei a me sentir um pouco cansada. E eu malhava, eu comecei a perceber que eu estava meio desanimada para ir para academia. E eu fiz um exame de sangue, pensando que eu estava com hipotiroidismo, alguma coisa, né? Porque depois dos 30 já muda, e depois dos 40, então, muda mais ainda. O nosso metabolismo. Mas eu fiz esse exame. E quando eu peguei o exame, eu estava com as taxas totalmente alteradas. E em 2 dias eu já estava internada com um diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Esse diagnóstico acabou meu chão, né? Acabou completamente o meu chão. Eu entrei em desespero. E eu tive muito medo de Deus. Muito medo de Deus. E aí, bom, eu passei sobre o tratamento, eu não vou falar muito porque não precisa, né? Mas para eu poder falar o que Deus colocou no meu coração, o que a Josi pediu, né?
eu tô, então, desde então, fazendo o tratamento há 1 ano e 6 meses. E eu comecei a viver um processo na minha vida, esse tratamento. No início foi muito difícil, eu tive que me reaproximar de Deus e a gente deixar para se aproximar de Deus, para ter um relacionamento com Deus na hora, no dia mal, é muito difícil. Então, gente, assim, o que Deus colocou no meu coração sobre vir falar para vocês hoje foi que quando Jesus fez a gente, né, quando Jesus colocou a gente aqui no mundo, ele tem um propósito, ele estabeleceu um propósito para cada um de nós. Existe uma coisa que só você pode fazer para Deus. E existem vidas esperando que esse ministério, esse propósito, essa missão se manifeste na sua vida. E essa missão é o desejo do Senhor para você. E o desejo para Deus, do Senhor para nós, é que nós sejamos felizes, que a gente viva uma vida plena, entendeu? Quando ele fez Adão lá no jardim do Éden, ele fez um jardim perfeito. E ele entregou o jardim para Adão poder governar, né? Ele deu o nome aos animais e era para ele governar. Lá não tinha tristeza, não tinha doença. Só que, infelizmente, o homem se corrompeu e entregou a autoridade que ele tinha sobre a terra, sobre o jardim, nas mãos do inimigo. E Deus, vendo isso, que isso aconteceu, né? Ele enviou seu filho, unigênito, para fazer o que ele fez na cruz por nós. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A vida em abundância que Jesus tem pra gente é nessa terra. Nós não somos daqui, nós somos dos cidadãos dos céus. Mas aqui nós somos filhos amados. Nós somos povo eleito. Nós fomos escolhidos para fazer as mesmas obras que o Senhor Jesus fez. E ele disse que nós faríamos coisas maiores. Ele venceu na cruz, venceu a morte e ressuscitou. Recebeu de Deus um nome que é sobre todo nome. E ele entregou essa autoridade para a igreja. E a gente muitas vezes fica só orando, pedindo para ele as coisas, quando que ele quer que a gente tome uma atitude, entendeu? Porque tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. Agora, nós que temos que fazer como filhos, né? Seguir o exemplo dele, sermos como ele, buscarmos ser como ele foi, como ele ensinou. Essa é a vontade do Pai para nós. Só que para a gente chegar a uma estatura, né, a agir assim, primeiro a gente tem que se aproximar de Deus. O maior desejo do Senhor, do nosso Pai, de Abba, Paizinho querido, é que seus filhos tenham um relacionamento íntimo com Ele. Deus espera a gente, assim como Ele fez lá no jardim do Éden. Todos os dias Ele ia à mesma hora conversar com Adão. Todos os dias Ele espera que eu e você busquemos Ele, que a gente converse com Ele. Deus é uma pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são uma pessoa, é um Deus trino. Uma pessoa que tem 3 versões. E todos os dias eles estão esperando que a gente se aproxime dele, né? E por que é maravilhoso se aproximar de Deus? Porque quando nós nos aproximamos de Deus, a gente conhece Ele. Você só pode conhecer alguém que você anda próximo. Você vai conhecer o caráter, os costumes, os gostos, entendeu? Assim é na nossa vida. Relacionamento investe tempo. Você tem que gastar tempo com Deus, entendeu? Assim como você gasta com seu marido, com seu namorado, com seu filho, com seus amigos, assim tem que ser com o Senhor. E mais, porque Ele tem que ser o primeiro em nossas vidas. E é maravilhoso, porque quando você vai conhecendo Ele, você vai podendo confiar nele, porque o caráter dele é perfeito. Ele não varia, ele não muda. Ele é imutável. E ele é maravilhoso. E toda honra e toda glória seja dada a ele.
E à medida que você vai conhecendo ele, você vai conhecendo o amor dele, e ele vai te revelando esse amor. E você vai vendo, vai descobrindo a sua identidade, que é a identidade de filho amado, que é uma identidade completamente diferente do que o mundo faz com a gente, né? O mundo prega regras, que a gente tem que ser perfeito, que a gente tem que fazer as coisas, que a gente tem que ser inteligente, que a gente tem que ser rico, que a gente tem que ter status, entendeu? Que a gente tem que demonstrar uma perfeição. Por isso que todo mundo vive usando personagens, entendeu? As ruas, até as igrejas, estão cheias, repletas de personagens, de pessoas que têm uma aparência, mas por dentro elas estão mortas, entendeu? Por dentro elas não têm uma vida com Deus. Tem pessoas até que já tiveram uma vida com Deus, tem pastores, entendeu? Que têm dons, que continuam realizando coisas com dons, porque o Senhor não retira os dons, mas a presença nem sempre está, né? E isso em todos os meios, em todos os lugares. Então, assim, quando eu falo de relacionamento, eu falo da presença, né? De estar na presença dele, viver na presença dele. E na presença dele é que eu tenho vencido esse 1 ano e 6 meses de muito sofrimento. Eu fiz muitas quimioterapias, eu perdi tudo. A primeira coisa que Deus fez comigo, né, nesse processo, o Senhor nunca manda uma enfermidade para você. Mas eu pedi, Senhor, faça o que for preciso, mas muda a minha vida e me faz cumprir o teu propósito nessa terra. Eu quero ser motivo de glorificar o teu nome, Senhor, a minha vida. E ele permitiu que o inimigo da nossa alma colocasse uma enfermidade, como foi com Jó. E é claro que Deus se aproveita dos momentos de dor e de sofrimento, porque a gente só aprende com sofrimento, infelizmente. Enquanto a gente está alegre, a gente não quer saber de Deus. Ele dá, ele vem, abençoa, livra, guarda, mas você geralmente só lembra dele no dia da angústia, entendeu? E assim foi comigo. E eu tive que me aproximar do Senhor, porque os meus médicos não podiam fazer nada por mim. Eles diziam, olha, Ana, a gente não sabe se você vai sobreviver, porque esse tratamento é dia após dia. Eu tinha minha imunidade a 0, ficava internada 30 dias no hospital, passava 10 em casa, voltava mais 30. Eu tive várias internações, a minha vida tá parada nesse tempo todo, né? Então, enfim, eu me aproximei do Senhor e ele começou a revelar o amor dele por mim e foi me dando força e foi me mostrando quem ele era. E eu creio que já estou curada, completamente curada da leucemia. O Senhor tem falado comigo sobre isso, porque ele é o Deus que sara e ele sempre quer sarar. A vontade dele sempre é sarar. E eu acho que assim, as pessoas que morrem durante o tratamento, é claro que a vontade de Deus é soberana, né? Mas isso é uma opinião minha sobre o que eu vou falar agora. Algumas pessoas morrem, e eu creio que essas pessoas que morrem quando estão enfermas, elas desistiram, ou elas não creram no Senhor, não colocaram a confiança no Senhor e não resistiram, né? Porque o Senhor não deixa a gente sofrer acima do que nós podemos suportar, mas ele dá um escape. E a palavra diz que nós podemos suportar e vencer todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Então, a palavra de Deus não mente. Todas as pessoas por onde Jesus andou, ele curou a todas e ressuscitou a todas. Todas que foram a ele, que pediram a ele. As que não foram curadas não chegaram perto dele, não falaram com ele, não pediram a cura. Não existe nenhum enfermo na Bíblia que não tenha sido curado por Jesus, no Novo Testamento. E os mortos ressuscitaram também. Então isso me faz crer, né? Eu li muitos livros durante meu tratamento sobre cura, sobre vida, sobre as promessas do Senhor. E todas as promessas que estão na palavra de Deus, elas são para os filhos. Então, o que eu fiz? Eu peguei vários versículos sobre cura e
e vida, e eu todos os dias declarava esses versículos, buscando ao Senhor, adorando a Ele, porque no céu a adoração não para, né? E Ele fez a terra para ser como o céu. Por isso que Ele fala, venha a nós o teu reino. Jesus ensinou essa oração, venha a nós o teu reino. Nós, os filhos de Deus, temos que proclamar o reino de Deus sobre a terra. Nós temos que declarar céus abertos sobre nós. Temos que declarar a realidade dos céus sobre as nossas vidas. Nós temos esse poder que foi conferido à igreja, né? E por isso que tem aquele versículo que diz que a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus não são só os crentes. Os filhos de Deus são aqueles que creem no Senhor, os cristãos que creem no Senhor e que têm um relacionamento com Ele e que se deixaram tratar por Ele, tá? Então, assim, meu Deus, é muita coisa para falar. Eu vou falar, mas não quero que esse vídeo fique muito longo. Eu vou falar sobre o que o Senhor colocou no meu coração. Todas as minhas mentiras caíram, né? Cabelo, cílio postiço, tudo se foi, né? Eu fui uma árvore e eu fui cortada. E aí Deus foi fazendo um tratamento comigo e eu fui entregando tudo, né? Porque eu não tive escolha. Eu entreguei minha vaidade para Deus. Eu tive que olhar no espelho e me amar, careca. Tive feridas no rosto, feridas pelo corpo todo. Meu corpo mudou completamente e Deus foi usando pessoas para me amar, enfermeiros, pessoas estranhas, diferentes. Muitos somem da nossa vida nesse momento, né? Mas assim, Ele estava sempre comigo. O Senhor nunca me deixava. E aí assim, Ele foi me ajudando a passar por todo o sofrimento. Eu fui para o CTI, tive sepsemia, eu perdi um catéter, tive sangramento, hemorragia, e passei por momentos de morte, e Ele me livrou, né? E bom, isso foi um processo do Senhor na minha vida, e hoje Ele me curou no interior, Ele curou a minha depressão completamente, Ele curou minhas feridas emocionais, Ele tirou todo o desânimo, e hoje eu tenho vontade de viver. Eu não tinha mais sonhos, mas os meus sonhos voltaram todos, e hoje eu tenho certeza que Deus tem um ministério na minha vida, que eu tô só me recuperando fisicamente, mas em breve Ele vai me lançar no meu destino profético, e que o meu filho, ele vai voltar para casa, ele vai se converter, e eu tenho certeza que o Senhor também vai me dar um casamento feliz, e também que o Senhor vai me usar. Eu ainda não sei em que profissão, se eu vou voltar a ser psicóloga e vou ser abençoada ajudando pessoas, ou se vou ser pastora, não sei, estou esperando no Senhor, eu não sei o que vai acontecer. A gente vive pela fé, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Todas as áreas que você foi envergonhada, todas essas áreas, se você entregar ao Senhor, Ele vai restaurar todas essas áreas. E Ele vai te honrar em todas essas áreas. Porque a palavra do Senhor garante que a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Entende? Então, assim, muitos que estão na igreja hoje são salvos porque aceitam Jesus como seu Salvador. E eu era uma dessas. Mas eu só aceitei Jesus como Senhor da minha vida durante esse processo que eu vivi. O que é Jesus ser Senhor? É você ter um relacionamento com Ele, é você saber que Ele é perfeito e nós somos imperfeitos, saber que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele sabe de tudo, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele vê muito além, entendeu? Quando Ele nos vê com vestes de justiça, como que o Senhor colocou sobre nós, porque Ele levou nossos pecados e nos deu a justiça dEle, entendeu? Então, o Senhor, Ele nos olha e Ele tem planos, e Ele não consegue realizar os planos dEle, porque Ele nos deu livre-arbítrio. E nós podemos sim impedir os planos de Deus na nossa vida, quando nós fazemos as escolhas sem consultar Ele, sem perguntar para Ele: Senhor, esse namorado,
é do Senhor para mim, é da tua vontade. Senhor, esse emprego que eu tô indo, essa porta foi o Senhor que abriu. Tudo, gente, tudo. A gente tem que acordar de manhã cedo já entregando o dia ao Senhor, a vida ao Senhor. E quando ele consegue mudar uma vida, quando ele consegue impor o processo dele na vida de alguém, e ele consegue que a pessoa entregue tudo a ele, todas as vontades, e fale como Jesus fez, que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Aí, minha irmã, meu irmão, a sua vida vai começar abundante. Porque se você tem Jesus só como Salvador, você vai ser salvo. Tudo bem, se você perseverar até o fim crendo nele, você vai ser salvo. Mas você vai viver uma vida miserável na terra, entendeu? Essa vida que eu vivia, entendeu? Que muitas pessoas até dentro da igreja vivem. Uma vida cheia de enfermidade, de tristeza, de mágoas, entendeu? De áreas da nossa vida que a gente não permite que o Senhor trate, né? E da nossa vontade, nosso desejo, entregar ele a Deus, entendeu? A gente não permite, a gente não quer que o Senhor mexa. Mas o Senhor é bom. Ele é muito bom, ele é maravilhoso. E hoje eu lamento que eu tenha passado 20 anos tão longe da presença dele. Ai, como eu poderia ter uma vida abundante. Porque nesse momento eu tenho vivido o céu na terra. Eu nunca tive tanta alegria, tanta plenitude, tanta paz no meu ser. E eu estou sendo restaurada fisicamente. E vocês, daqui a um tempo, vocês vão me conhecer pessoalmente. Eu vou aí na célula, né? E vocês vão ver. Eu creio que o Senhor vai mostrar e todos verão que Ele é o Deus, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Que Jesus ainda faz os mesmos milagres. Que Ele livra da morte. Que Ele dá força para passar pelo vale, pelo deserto. Entendeu? E que depois Ele restaura. E Ele te dá o dobro de tudo que o diabo tirou da sua vida. Porque tudo que Deus restaura é princípio dele. Sempre ganha um valor melhor do que o valor inicial. Entendeu? Então, o vídeo já tá longo, gente, mas eu vou continuar. Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. O Senhor nos faz com um objetivo, né? Que nem fazia uma cadeira, por exemplo. O marceneiro fez uma cadeira, aquela cadeira é para sentar. O diabo, ele vem e tenta mudar a nossa identidade. Ele usa pessoas na nossa infância, na nossa juventude, na nossa vida, pessoas geralmente da família até, pessoas queridas, para poder nos ferir, nos magoar. E isso vai alterando a nossa identidade. E de filho amado, a gente vai passando a ter complexos, dores, traumas, entendeu? Porque esses acontecimentos vão fazendo mau uso de nós. Então, imagina uma cadeira que ninguém senta, mas todo mundo pisa em cima e sobe. Essa cadeira, ela vai dar defeito, ela vai estragar. Por quê? Porque estava sendo feito um mau uso dela. Assim é conosco, quando pessoas abusam de nós, fisicamente, emocionalmente, entendeu? Com traumas. E quando a gente se coloca nos padrões do mundo e começa a se mutilar, entendeu? Tipo, como essas mulheres que estão aparecendo agora direto na televisão, que colocaram hidrogel, que fizeram lipo, e coisas que doem, não que eu seja contra, entendeu? Eu acho que tudo é uma questão de você dobrar seu joelho e perguntar para o Senhor, no seu caso, se aquilo é da vontade dele, se ele autoriza, entendeu? O Senhor cada pessoa é uma pessoa, entendeu? Fora as coisas que são claras na Bíblia, coisas assim, tipo, não tenho opinião para te dizer aqui. Mas assim, a gente muitas vezes se fere, a gente não diz não, a gente se submete a coisas sofridas, entendeu? Ficar fazendo progressiva é sofrido, né? Só a gente que sabe, no salão, sentindo o cheiro ruim, né? Respirando aquele cheiro, depois ficar obrigada a ficar de escova, não pode lavar o cabelo, não pode ser livre. São escravidões que o diabo faz com a gente. E aí, quando a gente percebe, a gente já não sabe mais quem a gente é, a gente não sabe mais aonde a gente está e nem aonde Deus está.
E aí a gente bota a culpa nele, mas a culpa é nossa. Nossa, por quê? Porque a gente não deixou ele cumprir os planos dele na nossa vida. A gente escolheu tudo. Então, enquanto eu orava ao Senhor pela palavra, finalmente, Senhor Jesus, o Senhor me deu a palavra em Mateus, capítulo 16, e versículos 24 e 25. Eu vou ler para vocês. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que me chama a atenção nesse texto é o renuncie-se a si mesmo, né? Porque no mundo a gente vai ter aflições. Ele disse, mas tem de bom ânimo, vocês vão vencer o mundo. A gente pode suportar e vencer qualquer coisa em Cristo que nos fortalece. Ele está conosco. A vitória é nossa. Mas renunciar-se a si mesmo, se você não se renuncia, não renuncia a sua vontade, o seu desejo para Ele, nem sempre você está protegido. O Senhor dá muitos livramentos, mas o único lugar, irmãos, completamente seguro é no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é no centro da vontade de Deus, não da sua vontade, nem da minha, para mínimas coisas, entendeu? Então você pode ser cristão, você pode cantar no louvor, você pode até estar pregando, você pode ser líder de jovens, de adultos, sei lá, na célula, mas você pode ser um cristão que não está no centro da vontade de Deus, que não renunciou. Aliás, a gente tem que fazer isso todo dia, né? Não é uma coisa que você faz de uma vez por todas e está feito. Não. É fazer todo dia. Todo dia você sempre perguntar para Ele primeiro. Quem escolhe é Ele. Quem te aponta o caminho é Ele. Você está submisso a Ele. É assim. Porque Ele tem o melhor para nós, né? E a outra coisa que me chama a atenção nesse texto é o que a gente já sabe. É aquele que quer salvar a sua vida. Salvar como? Tem que morrer aqui para poder... Não. É deixar morrer a vontade. Aquele que quer salvar a sua vontade fala, não, eu vou fazer, vai escolhendo tudo, que nem eu fiz. Esse é o que está ganhando a sua vida. E eu acabei quase perdendo a minha vida. Mas aí quando eu comecei a perder minha vida, que eu perdi, caiu cabelo, caiu unha, caiu cílio, caiu tudo, foi caindo tudo. E aí eu fui entregando junto orgulho, soberba. E ele foi me mostrando tudo, né? O lixo todo, mágoa, tudo que faz a gente ser vaidoso, que a gente até não perdoar o próximo. Por que não perdoar o próximo? Se Jesus perdoou a gente, se nós somos pecadores, por que a gente não vai perdoar o outro? Ah, porque o meu pecado é melhor que o dele. Não existe. De graça recebeste, de graça dai. É mandamento do Senhor perdoar. Então, gente, Ele colocou isso para mim. Submeta-se à vontade de Deus. Submeta-se à vontade de Deus. Porque ela é perfeita para você. Você não tem ideia de como você vai ser feliz. Como você vai experimentar o céu na terra. Sabe? Como que você... Gente, são detalhes. São coisas mínimas todo dia que Ele manifesta. É milagre todo dia acontecendo. Entendeu? E só quem vive pode explicar, entendeu? E a presença é uma presença, você escuta a batida do coração de Deus. É que nem Lázaro, né? Minha história foi tipo Lázaro. E Lázaro diz que antes meus ouvidos, eu ouvia falar de ti, mas hoje meus olhos te veem. Então, gente, hoje meus olhos veem o Senhor. E Ele, por dentro, eu já tô linda, sabe? Assim, tipo... Eu tô lindo, se eu pudesse ver o por dentro, né? Porque nós somos vasos de barro na mão do Senhor, né? E o mundo só valoriza o exterior do vaso, mas o Senhor só olha o interior. Para o Senhor só importa o interior. Esse corpo vai passar,
Esse corpo vai passar em breve. Essa vida é como uma brisa. Mas o interior, o espírito e a alma são eternos. Então a gente nessa vida, a gente tem que investir no que é eterno. Entendeu? A gente tem que gastar essa vida não para ser bonita ou para cumprir os padrões de exigência, mas para ter uma alma reta, um espírito reto, um coração submisso que agrada ao Senhor, entendeu? Uma vida completamente entregue para o Senhor, entendeu? A gente tem que imitar Ele, para que o nosso vaso esteja lindo, cheio de unção e de poder, para que a gente realize as mesmas obras. O mundo está esperando a nossa manifestação dos filhos de Deus, daqueles que vão ter coragem de impor a mão sobre os enfermos e eles serão curados, e os cegos vão voltar a ver, e os cativos vão ser colocados em liberdade, e nós vamos apregoar o ano do Senhor, aceitável do Senhor, vamos consolar os que choram, e pôr sobre eles, os que estão de luto, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a glória do Senhor. Então é para a glória do Senhor que a gente tem que viver. Não existe, gente, vida sem Jesus, sem morte. Não existe vida sem Jesus e sem morte. Se você não morrer, se a sua vontade não morrer, você aqui não vai viver, você vai viver na glória se for salvo. Mas Deus não quer isso, Ele quer que a gente viva aqui. Ele quer que aqui a gente acolha, entendeu? A abundância, as bênçãos espirituais, está tudo disponível. Jesus já fez tudo. Quem tem que fazer tudo agora somos nós, entendeu? Está disponível, Ele entregou o nome dEle para a igreja, a autoridade dEle. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Senhor, e a gente está perdendo tempo, e pessoas estão morrendo e perdendo a alma, e os filhos do Senhor não estão se manifestando, os campos estão brancos e não há trabalhadores, e o Senhor está esperando um avivamento na nossa vida. Entrega, Senhor, entrega tudo ao Senhor. Você que está ouvindo, entrega tudo ao Senhor, entendeu? O relacionamento, a gente consegue tudo isso através de um relacionamento. Então busque, passe tempo com Deus. Mesmo que você não tenha tempo, priorize seu tempo. Não deixe de sair de casa de manhã, antes de entregar seu dia, sua vida, antes de falar para Ele, mesmo sem sentir. Começa a fazer sem sentir nada, entendeu? Se você nem conhece Jesus e está ouvindo esse vídeo, você vai e faz também. Jesus, eu não te conheço, mas já ouvi falar. E começa a orar, eu quero te conhecer. E clama a Ele. E busca mesmo, que nem quando você está querendo conhecer uma pessoa, que Ele vai se manifestar. O maior desejo do Senhor é se manifestar. E quando Ele se manifesta, Ele traz tudo junto. Manifesta a vontade dEle, o propósito da sua vida, tudo. Eu já falei de vida abundante ou vida miserável, né? Quem tem um relacionamento com Jesus tem uma vida abundante. E quem não tem, vai ter uma vida miserável. E para terminar, eu queria ler outra palavra que o Senhor colocou no meu coração também, né? Que tem a ver com isso. Que é isso aqui. Depois que você morre, entrega a sua vontade para Deus, né? Essa palavra está em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao 6. Depois que você entrega tudo ao Senhor, tudo, a tua vontade, passa a viver a vontade dEle para você, aí você entra num processo, que é o que eu estou vivendo, né? E esse processo, eu vou ler a palavra e vou terminar. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. No momento... errei.
Versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel?